Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aparecendo aqui na telinha de vocês meu primeiro vídeo de 2026 para falar sobre as melhores leituras de 2025. Um pouco tardio, confesso, mas é isso mesmo, correria de final de ano, todo mundo tem algo a fazer, algo a botar em dia, ou então um processo, né? Processos que a gente tem da vida normal. Antes de começar a falar sobre os livros, eu gostaria de solicitar você, caso você não for inscrito, se inscrever no meu canal. E à medida que a gente for falando sobre os livros, vai fazendo aí seus comentários. E não esquece, não sai desse vídeo sem curtir, ajuda muito no crescimento e que esse vídeo alcance mais pessoas. Vou começar falando dos livros, do livro que é o meu livro da vida que eu li esse ano, foi lido esse ano, tornou-se o meu livro da vida esse ano. Vou falar então de Dom Quixote. Por que Dom Quixote se tornou meu livro da vida? Dom Quixote foi o primeiro calhamaço que eu li. E então um livro se torna um livro da vida porque ele desperta em você algumas coisas. No meu caso, ele tem essa importância. Meu primeiro calhamaço, eu li na versão adaptada que eu não sabia que tinha uma versão que era tantas páginas assim. E quando li, o que eu vi lá na versão adaptada, vi bem espalhado no meio do livro aqui. E depois eu vi coisas que não, claro que na versão adaptada não tem, que nesta eu consegui perceber. Se é um livro que eu li em 2025 e tornou-se meu livro da vida, obviamente tem que estar nas leituras, nas melhores leituras de 2025. Por que você deveria ler Dom Quixote? Aqui você vai ver a amizade entre Dom Quixote e o Sancho Panza. E aí quando você começa a analisar a amizade deles dois, você pensa, essa amizade, ela é genuína ou ela é de interesse? E no finalzinho de Dom Quixote, você se dá conta de que você é o que você sonha, que você é movida pelos seus sonhos. Então, Dom Quixote tem tanta coisa a oferecer que eu acho que eu ainda não vi tudo que eu tinha para ver, com certeza não vi. E, portanto, é um livro que provavelmente eu vou reler sempre. Então, quando a gente alcança a meta, que no caso foi ler um calhamaço, a gente faz o quê? Dobra a meta. Meu segundo livro, não estou falando na ordem de preferência, tá bom? É só os melhores livros. Foi, então, Os Miseráveis de Victor Hugo. Aqui, como todo mundo sabe, a gente vai ver Jean Valjean, que é preso porque roubou um pedaço de pão, que na verdade nem chegou a roubar, porque foi preso antes de levá-lo para casa. Os sobrinhos estavam passando necessidade, porque nesta época na França havia uma questão de que nem todo mundo tinha condição, e quem tinha, tinha muito, e quem não tinha nada. E Jean Valjean fazia parte das pessoas que não tinham nada. Acaba sendo preso, condenado a viver a 5 anos de prisão. Acontece que ele passa 19 porque ele tenta fugir algumas vezes. Esse livro, a gente vai ver que nem sempre o que é justo é correto. E que ser correto e ser justo são coisas diferentes. E isso você percebe quando Jean Valjean vai para a cadeia, porque não é justo que a família de Jean Valjean passe fome, mas não é correto roubar para saciar a fome da família. Você vai ver que também o Estado não ajuda quem passou um período na prisão, que é o caso de Jean Valjean, que quando ele sai com um documento que diz que ele é perigoso. Mas ele foi preso por roubar um pedaço de pão. E aí ele sai transformado. E você também percebe que a bondade transforma as pessoas. Quando você vê ali o bispo Bienvenu, o tratamento que ele tem com Jean Valjean, que é quem muda Jean Valjean. E aí novamente você vai para aquele questionamento, que nem tudo que é certo é justo. Porque a gente encontra outro personagem, que é o Javert, que ele é correto, mas não age com justiça. E a gente vê o Jean Valjean, durante toda a sua vida, agindo com justiça, mas para a lei ele não está correto. Então é um monte de questionamento que esses livros aqui trazem para a gente. Uma das melhores leituras.
uma biografia, foi a de Padre Cícero, que também foi uma das melhores leituras que li esse ano. Eu tinha muita curiosidade em entender a vida de Padre Cícero, porque ele é bem pertinho aqui de mim, e eu chamo ele de Cicim, temos uma intimidade. E o Padre Cícero, ele foi quem fundou a cidade de Juazeiro do Norte, que hoje é Juazeiro do Norte, na ocasião era só uma aldeia, o Juazeiro, né, com J-O, e Padre Cícero foi um homem de fé, foi um político, e sobre as memórias dele surge um milagre, e este milagre é que torna a vida de Cícero um pouco mais complicada, digamos assim, porque a igreja não aceitava esse milagre. Aí eu faço um adendo sobre essa leitura, é porque o mesmo tipo de sangue que foi encontrado nos lenços da Maria, que era a Maria do milagre, foi o mesmo tipo que encontrou em um milagre que aconteceu na França. E aí você se pergunta, por que a igreja aceitou da França e não aceitou do Brasil? Mas aí no próprio livro tem uma citação de um clérigo que diz o seguinte, que Deus não ia sair da Europa para vir fazer um milagre no interior do Nordeste. Gente, é uma leitura que eu indico. O biógrafo Lira Neto, ele é agnóstico, então você não vai ver aqui a intenção de pregar a você uma religião de forma nenhuma. É uma leitura fluida. O livro, ele tem algumas gravuras, ele tem algumas fotos, então é uma leitura que eu gostei muito. Toda vez que você escolhe um melhor livro, eu acho que porque ele faz alguma mudança na sua vida. E eu acho que, no caso da biografia do Padre Cícero, eu vejo agora Padre Cícero com uma visão diferente. Padre Cícero, ele é um santo canonizado popularmente. A igreja ainda não canonizou, até onde eu sei. E ver que o biógrafo separa essas coisas deu à leitura um gosto diferente. Bom, e aí outra leitura muito boa que eu entendi praticamente nada. E por que eu decidi dizer que é uma leitura muito boa? Grande Sertão Veredas. Gente, com este livro eu entendi o seguinte: eu não tenho problema com spoiler, mas não saber o final deste livro tornou a leitura para mim, que ela é um pouquinho arrastada, não se pode negar que não é, mas não saber o final e o que acontece no final, a reviravolta, aquilo que eu não entendia sobre o final do livro, trouxe para mim uma visão de que, mesmo que eu não me importe com spoiler, eu vou tentar não falar dos livros com spoiler, porque a experiência de outra pessoa lendo um livro sem spoiler com certeza vai ser a que eu li aqui. Então, vou tentar no meu canal agora falar dos livros, dando somente minha opinião sobre, sem dar spoiler sobre o livro, porque a experiência que eu tive com o Grande Sertão Veredas foi maravilhosa nesse quesito. Eu não tive spoiler, eu cheguei ao final sem saber o final, e quando o final se deparou para mim, foi algo maravilhoso. Então, Grande Sertão Veredas entrou na minha lista, principalmente porque eu entendi pouco. Eu acho que esse é um daqueles livros que você lê e tem que reler, e você vai pegando um monte de coisas dele. É uma leitura que você tem que ter calma, não é uma leitura para você pesquisar, é uma leitura para você só ler. A primeira vez que você decidir ler Grande Sertão Veredas, não se preocupa em pesquisar palavras, que eu gosto de pesquisar, mas é o tipo de leitura que você não precisa pesquisar, você só lê. Vai-se embora. Ele é um livro que, se você conseguir ler em voz alta, vai ser a melhor leitura. Então, é um das minhas melhores leituras de 2025. Outra, acabando os calhamaços aqui, foi a biografia de Napoleão. Nossa, ler sobre Napoleão, assim, toda vez que você tem uma figura importante,
sempre vai ter pessoas que vai ter um ponto de vista diferente, aqueles que olhem de um modo negativo e aqueles que olhem de um modo positivo. Nesta biografia, o biógrafo não tenta lhe colocar um Napoleão bom, ele não tenta lhe colocar um Napoleão mau. Ele vai falando de Napoleão, você vai ter aqui sobre algumas batalhas, você vai perceber, uma coisa que eu não sabia, Napoleão não era Napoleão não era francês, né, de certa forma. Napoleão nasceu na ilha de Córcega. Na ilha de Córcega, até o ano anterior ao nascimento de Napoleão, pertencia à Itália. Nasce francês porque uma batalha ali acaba que os genoveses deviam à França e entrega a ilha de Córcega para os franceses. E aí passa para os domínios franceses, mas Napoleão era italiano. O nome dele era Napoleone Buonaparte. Napoleão Bonaparte foi depois que ele se tornou cônsul e passa a assinar assim. Ele não era uma pessoa que fosse sociável, mas era uma pessoa que se importava com a família, e isso eu gostava muito nessa biografia de Napoleão. Eu gostei muito de ver isso. É uma pessoa que se importava com a família. Não teve uma infância, porque ele foi levado para a escola militar aos 9 anos, e desde então, dos 9 aos 16, quando retornou para casa porque seu pai tinha falecido, ele só teve 2 encontros com a família durante esse período. Era um homem forte, sim, mas era um homem também inseguro, e você percebe isso na leitura desses livros. E eu gostei muito de Napoleão, e por sinal estou tentando ler uma segunda biografia, e indico. E agora eu vou falar dos livros pequenos. E já que estou falando de biografia, eu vou começar com esta aqui, do Imperador Republicano. É o nosso segundo imperador. Gente, eu li essa biografia bem no início do ano, e eu acho que... E só não vou reler esta, porque eu comprei outra e eu quero ler esta outra. Mas eu fiquei também muito admirada. Eu fiquei admirada com o imperador Dom Pedro II. Foi um cara que estudou para ser político. E a gente não vê isso, né? A gente hoje coloca até quem não sabe ler. Tornou-se imperador antes de ter a maioridade, porque o Brasil estava em conflito. Muitas pessoas que participaram da República em si nem sabiam que estavam participando da República, e havia aqueles que sabiam que estavam participando deste golpe de República, mas até então também meio que não estavam a favor daquilo ali. Ele era uma pessoa que não queria ser imperador, adorava história e visitava as escolas, ele queria ser professor. É um cara que eu tenho uma grande admiração nesse sentido. O imperador, ele não era a favor da escravidão. E aí você diz, mas ele só aboliu em 1888, em 1889 ele foi deposto, mas a gente sabe que quem está no governo, ele quer agradar, e os grandes senhores que eram proprietários dos escravos não eram a favor de abolir a escravidão. Mas e aí a gente percebe que ele, nesse sentido, protelou bastante, mas quando houve, de fato, a abolição, aí é que vem a república, porque aqueles senhores de elites que eram donos desses escravos, eles foram os que apoiaram, de fato, a República Brasileira. E as questões estavam acontecendo lá em Rio de Janeiro. Padre Cícero estava tendo um BOzinho aqui no Juazeiro do Norte, e aí o BOzinho de Padre Cícero não teve essa repercussão muito grande, e a igreja tinha que se mover nesse sentido também, porque o Padre Cícero aqui no Juazeiro não tinha muito como ter acesso lá às coisas do Rio de Janeiro. Então são 2 histórias que te chocam, e eu gostei muito dessa leitura. E aí vamos falar então dos livros pequenos, A Metamorfose de Franz Kafka. Eu não li nessa edição, eu li em outra que eu não vou falar, porque eu decidi também, outra coisa que decidi aprender aqui no meu canal, é que eu não vou falar muito de um livro ruim ou de uma edição que eu não gostei, para que não quero ser esse tipo de gente que fala mal. Só isso mesmo. E aí eu não li nessa edição. A Metamorfose de Franz Kafka deixa para mim, assim, como as pessoas agem com a gente quando a gente não é mais útil.
Quando a Nossa Utilidade Acaba. E é um livro pequeno e intenso. É sobre utilidade. É sobre utilidade esse vídeo. A gente está sendo útil para as pessoas corretas, a gente está se comportando de forma correta e as pessoas vão agir de forma justa. Lá vem eu de novo com justiça e o que é certo, né? Livro curto e intenso. Eu gostei muito dessa leitura. E depois eu li ainda também esse ano 2025 O Médico e o Monstro. Deixou para mim uma questão sobre o que a gente faria, o que a gente é capaz quando ninguém está olhando, o que a gente seria capaz de fazer quando ninguém sabe que o que a gente fez foi a gente que fez. Gostei muito, é um livro, eu acho que esse livro não é de terror não tem nada a ver de terror. É mais sobre uma questão filosófica mesmo, quem a gente é quando ninguém está vendo. Esse livro, O Passeador de Livros, Hans Castenheim. Dizem que os livros encontram seus leitores, mas às vezes é preciso que alguém lhes indiquem o caminho. Gente, eu amei ler Dom Quixote e eu achei um final muito, muito triste. Só que este foi o livro que eu chorei. Há uma cena neste livro que, quando descrita, você se sente na pele do nosso livreiro. Na capa tem uma menininha de amarelo e o livreiro de verde aqui, eu acho que é verde. E, gente, eu me senti assim... quando eu vi ele sufocado naquela situação... Ele é assustado, eu me assustei com ele e eu chorei. Foi um livro que realmente eu chorei. Esse aqui, ele é bem curtinho, ele tem só 219 páginas. É isso, 224 páginas. E a cada capítulo tem um nome de um livro. Ele inicia com o nome de um livro. Você vai ter muitas dicas aqui de livros para ler também, enquanto a história acontece. É uma amizade entre um homem, um senhorzinho velho, que não tem filhos, uma menininha, que o pai trabalha muito, que ela já perdeu a mãe, e essa amizade, enquanto este livreiro, ele é tipo um delivery, só que de livros, nesta ocasião, e aí ele faz entregas em livros e ele conhece as pessoas e essas histórias aproximam ele das pessoas. Depois surge essa menininha na vida dele e ela percebe outras coisas nas pessoas que ele está entregando os livros e aí começa então não a entregar para aquelas pessoas aqueles livros que as pessoas estão acostumadas, mas começa a dar de presente, ela dá de presente às pessoas livros que elas precisam para mudar de comportamento. É um livro muito bonzinho, muito gostosinho de ler. E aí, meu primeiro russo foi Noites Brancas, de Dostoiévski. Não foi meu primeiro, foi o segundo russo que eu li. Bom, Noites Brancas eu li nessa edição do Clube de Literatura, do livreto do Clube de Literatura. E, gente, eu fiquei com raiva de Nastienka, com uma sem paciência do sonhador, mas é um livro bom. Gente, ai que raiva que eu tenho de Nastienka quando eu penso nesse livro, mas é uma leitura boa. E é um livro que eu penso em reler, aí do nada. Meu primeiro Machado de Assis, Dom Casmurro. Ah, gente, eu adorei esse livro. Eu não sei se o fato de eu ler ele agora, sei lá, também foi na edição do clube. E eu acho que o Bentinho precisa de terapia, é uma pessoa com um sério problema psicológico. Ele não é sensível, ele é fraco mesmo. Ele desenha as cores na cabeça dele e acha que tudo é do jeito que ele pensa. E eu adorei Dom Casmurro. E eu acho ele uma pessoa ruim pelo que ele fez com a Capitu. Ele é uma pessoa muito mal. E O Último Condenado, de Victor Hugo, que eu li na Estação Liberdade. Pessoas. E aí eu mordi minha língua, tá?
Eu abri aqui, aí lembrei disso. Esse livro tem a página branca. Gente, eu falei, eu não gosto de livro de página branca. Pronto, acabou. Apaga de onde é que eu falei isso aí. Eu agora gosto. Não é sobre o livro ter página branca ou não. É sobre a história. É porque eu li um livro que tem a página branca e eu não gostei. Mas eu acho que eu não gostei foi da história. E aí eu associei a página. Mas esse livro não tem nada a ver. Paga tudo que eu falei. O Último Dia do Condenado é bom. Por que eu achei esse livro bom? Porque aqui ele não vai falar sobre a condenação em si. Ele não vai falar sobre o crime. Ele está tratando da pessoa, Vitor Hugo. Ele era um ativista assim, meio que social na época. E ele não vai dizer, aqui ele não quer provar que o condenado está certo, ele não quer provar que o condenado não está errado. O próprio condenado no livro fala que sim, ele cometeu um crime. O que ele quer aqui é acabar com a pena de morte, porque ela é cruel. E aí ele traz dois... No início você tem, aqui nesse livro tem 2 prefácios, e foi escrito em 1828, e tem um prefácio aqui. Porque Vitor Hugo não queria colocar o nome dele na obra até então. Em 1832, ele traz um outro prefácio. E em 1832, esse outro prefácio está lá no final. Nesse outro prefácio de 1832, que você só lê, eu acho que é melhor só ler também, né? Depois que você terminar a obra, ele vai trazer 2 fatos que aconteceram na França e relacionados à pena de morte. E a pena de morte era por guilhotina. A guilhotina, ela surgiu já ali pós-Revolução Francesa, mais ou menos 1793. Tem esse nome por conta do Dr. Guillotin. E aí ele traz 2 fatos sobre estes acontecimentos que você lendo o prefácio você diz, realmente... não é um negócio para ser pensado. Ele não está querendo tirar a culpa do condenado. Em momento algum no livro ele quer tirar a culpa do condenado. Ele só quer que a condenação não seja a pena de morte. Sim, que ele seja condenado. Sim, que ele pague pelo crime dele. Sim, que ele vá viver, tenha uma prisão perpétua. Mas que não seja a pena de morte. Essas foram as leituras que eu mais gostei de 2025, teve outras. É porque eu fui tirando, porque aqui eu tenho 12 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foram 12 livros, eu queria deixar 10, mas aí eu queria falar desses. E eu ainda queria colocar aqui o Drácula. Eu tirei A Menina que Roubava Livros. Eu queria a do quadro... o quadro da Jojo Moyes, mas eu não queria estender muito esse vídeo, eu acho que ele já está até bem grande, mas se você ficou até aqui, e você é o tipo de gente que eu gosto, aquece meu coração, não esquece de fazer algum comentário, se você gostou de algum livro, se você já leu, ou se você pretende ler, se eu, por acaso, né, te incentivei a ler algum desses aqui que você não leu, e se você não for inscrito, considere se inscrever. Até o próximo vídeo, um cheiro para vocês.